grande alegria de podermos dar continuidade ao nosso retiro da vida consagrada masculina aqui no Rio de Janeiro. E nesse dia tão bonito, dia 23, nesse domingo em que celebramos sempre, como a cada domingo, a ressurreição de Jesus, celebrarmos a ressurreição na vida dos nossos irmãos. É dia de festa, é dia de alegria, é dia de celebrarmos o dom da vida de Deus em cada um de nós e, de modo particular, o dom da vida consagrada masculina e da vida sacerdotal. É uma grande graça podermos ter irmãos consagrados a Deus, irmãos consagrados à Eucaristia. E hoje o número da nossa regra de vida é justamente o número 42, que vai nos falar que a nossa liturgia comunitária é centrada na Eucaristia. Na Eucaristia cotidiana, a comunidade se oferece ao Pai com Cristo, como hóstia viva para a salvação do mundo. A comunidade reunida pelo Espírito Santo em um só corpo prolonga as celebrações dos santos mistérios na adoração eucarística. A Eucaristia, celebrada e adorada, ocupa o primeiro lugar na espiritualidade da comunidade. Ela é o lugar privilegiado de encontro com Deus e com o Verbo feito carne. Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, está presente com o seu dinamismo nos sacramentos, está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta. Quando estamos reunidos em seu nome, Cristo está presente em todas as ações litúrgicas, mesmo nas mais simples. A oração é o nosso primeiro serviço, o nosso primeiro trabalho a realizar cotidianamente. A Eucaristia faz parte da nossa vida e toda a nossa vida está mergulhada no mistério eucarístico. A espiritualidade eucarística não é apenas a participação na missa e a devoção ao Santíssimo Sacramento, mas abraça a vida inteira. E a nossa vida pessoal e comunitária pode ser considerada como uma grande liturgia, já que liturgia é vida. Celebramos o que vivemos e o que vivemos é celebrado, apresentado na capela diante de Deus com os nossos irmãos e irmãs. A Eucaristia é fonte e cume da nossa vida pessoal e comum. A fonte e o cume são as duas vertentes do amor de Cristo, através das quais nós nos consagramos. É o ato mais importante dos nossos dias, no coração da nossa casa, da nossa cidade ou do nosso bairro. É a Páscoa do Senhor e devemos voltar os nossos corações para ela, preparando-nos conscienciosamente a cada dia. Nós devemos ser vigilantes para não banalizar este sacramento por causa da rotina, pois na Sagrada Eucaristia está contido todo o bem espiritual da Igreja. Diariamente, cada um de nós vem beber na fonte do amor para receber o dom de Deus, que é o próprio Cristo. E assim, com Ele somos revigorados para sermos enviados de uma forma renovada aos nossos irmãos e irmãs de comunidade, aos nossos cônjuges, às nossas famílias e àqueles e aquelas que serão encontrados na missão. Que bonito perceber que verdadeiramente a nossa vida ela é eucarística e ela deve ser Eucaristia. Quer dizer que toda a nossa vida deve ser mergulhada nesse louvor de ação de graças, porque Deus é Deus, porque Deus habita no meio de nós. E a Eucaristia é certamente o ponto mais alto dos nossos dias e devemos viver uma vida toda ela centrada nesse mistério eucarístico, que é o cume, que é o ápice de toda a nossa vida. E é bonito quando no livro de vida diz que a oração é o nosso primeiro serviço. Quer dizer que somos consagrados não porque não podíamos fazer outra coisa da nossa vida, mas porque temos a profissão de rezar, a profissão de adorar Deus, a profissão de nos entregarmos inteiramente, corpo e alma, nesse louvor perpétuo, nessa adoração eucarística, nessa celebração dos mistérios de Deus e dos nossos próprios mistérios. Tudo que é vivido é celebrado e tudo que é celebrado é trazido para a nossa vida. É bonito perceber essa comunhão entre Eucaristia e vida. E por isso é um grande dom que Deus faz ao nosso carisma também de nos dar sacerdotes que celebram dentro do carisma e como padres missionários no meio de nós esse mistério eucarístico.
É o único mistério que nenhuma outra vocação pode dar ao mundo. A Eucaristia é de verdade um dom por excelência dado pela graça do sacerdócio. E por isso a nossa comunidade ama a vida consagrada e ama de forma muito particular, dentro da vida consagrada masculina, o dom do sacerdócio, porque a nossa vida é chamada a ser essa vida centrada na Eucaristia. Cada um de nós é chamado então a beber a fonte do amor para receber o dom que é o próprio dom de Deus. E por isso, na Eucaristia, somos revigorados, enviados de forma renovada e por isso somos capazes de amar aqueles que nós encontramos nas missões. Que Deus nos dê santos consagrados à adoração, consagrados a esta vida contemplativa e missionária, e que Deus nos dê também santos sacerdotes missionários capazes de espalhar esse amor à Eucaristia em todos o mundo. E antes de comentar a palavra de Deus, quero vos salientar essa palavra que o diácono Jorge hoje nos dá através do seu texto sobre a responsabilidade. Ele diz assim: a responsabilidade pelo governo é uma expressão da responsabilidade partilhada por todos nós para a vida e a missão da família comunitária na igreja. Então, participarmos do governo, participarmos nessa grande responsabilidade é uma graça de serviço, e a maior responsabilidade que nós temos enquanto comunidade é dar a todos acesso à liturgia e em particular ao mistério eucarístico. Em particular, também de dar acessibilidade à palavra de Deus, que todos tenham essa palavra de forma simples e acessível ao coração. E é isso que Neemias 8 hoje vai nos dar de contemplar. O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que se compunha de homens, de mulheres e de todos os que tinham o uso da razão. Era o primeiro dia do 7º mês. Na praça situada diante da Porta das Águas, ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia. Na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham o uso da razão, todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava sobre um estrado de madeira construído para a ocasião. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois ele dominava todo o povo, e quando ele o abriu, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. Todo o povo, com as mãos erguidas, respondeu Amém, Amém, e depois se inclinaram e prostraram diante do Senhor com o rosto por terra. E Esdras leu no livro da lei de Deus, traduzindo e dando sentido. Assim podia-se compreender a leitura. Então, Sua Excelência Neemias e Esdras, o sacerdote, escriba e os levitas que instruíam o povo, disse a todo o povo: hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis nem chorais. É que todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Disse-lhes ainda: ide, fazei uma refeição abundante, tomai bebidas doces e mandai porções a quem não preparou, pois hoje é um dia consagrado a nosso Senhor. Não vos aflijais, a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Tão bonita essa palavra que traduz de uma forma tão especial o mistério da vida consagrada e de um modo particular da vida consagrada masculina e sacerdotal. O sacerdote vai trazer a lei de Deus e ele vai tornar essa lei de Deus acessível a todos e ele vai ler longamente. Olhem o amor da palavra de Deus que tinha esse povo, porque eles ficaram a escutar a palavra de Deus desde a aurora até o meio-dia. Quer dizer que essa divina liturgia que se prolonga, que se eterniza, que dá tempo ao tempo para escutarmos a palavra de Deus. E aí o povo ouve atentamente a palavra de Deus. E quando ele abre a palavra de Deus, é tão bonito porque diz, ele traduz e dá sentido para que o povo possa compreender o sentido da palavra. O que é um sacerdote? O que é um consagrado que evangeliza? É um homem da palavra que traduz e dá sentido para aquela assembleia, naquela situação concreta, para que a palavra de Deus seja compreendida e alcance os corações.
E o povo está tão transpassado com a leitura da palavra de Deus que chora, e aí vão receber essa profecia de Esdras. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. Não vos entristeceis nem choreis. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. E nesse dia de domingo, deve ser esse dia celebrado com esse banquete, refeição abundante, bebidas doces, porções em quem devem mandar porções, quem não preparou, isto é, não só comermos um banquete, mas também sermos capazes de dar com generosidade àqueles que ainda não prepararam, pois hoje é o dia consagrado ao Senhor. E a lei que nos é dada é a alegria do Senhor, é a nossa força. Certamente que a alegria do Senhor é a força do consagrado. Salmo 18, a lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio o simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro, estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, sem treva na tua presença, Senhor, meu rochedo, Redentor meu. A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela traz vida ao nosso coração. E certamente que os consagrados são aqueles os primeiros a se consagrar à palavra de Deus, a ter a palavra de Deus como o grande tesouro das suas vidas e a fazer com que todos possam ter acesso à palavra de Deus. A comunidade Sementes do Verbo é de modo particular consagrada a esse anúncio da palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 12 a 30 é bonito porque para anunciarmos a palavra de Deus vamos tocar que o corpo de Cristo é composto de diversos membros e que todos eles são necessários. Com efeito, o corpo é um e não obstante tem muitos membros. E todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão, eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho, eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos com maior honra. E nossos membros que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. E os que são decentes não precisam de tais cuidados. Mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham a igual solicitude uns com os outros. Se o membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se o membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Vêm a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e do falar diversas línguas. Porventura são todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos realizam milagres, todos têm o dom de curas, todos falam línguas, todos as interpretam. Que bonito essa palavra de São Paulo aos Coríntios, que vai nos falar justamente do mistério da eleição de Deus, que como num corpo humano, vários membros com várias missões diferentes, mas o que é belo é o conjunto, essa unidade na diversidade. Estando esses dias na alegria de termos esse retiro presencial com os nossos irmãos da vida consagrada, quantos dons diferentes.
Não há dois consagrados iguais, mesmo se eles vestem o mesmo hábito, a mesma cor de roupa, mas cada um é único, cada um é um mistério. E o que é belo é que somos chamados a viver essa unicidade do nosso mistério, mas na unidade e na complementaridade dos carismas. O Senhor nos constituiu como um corpo. Ele é que escolheu o papel, a missão, o dom, o talento, o carisma que cada um deve desempenhar para o reino. É um mistério. Por que que o olho é o olho e o olfato é o olfato? Por que que um é mão, o outro é coração, o outro é o sangue? Não sabemos. É a eleição de Deus. Mas cada um deve ser bem fiel ao seu mistério. Lucas 1 vai nos exortar a viver a palavra, a sermos como esses ungidos que vivem aquilo que eles anunciam. Vistos que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nulo transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo que desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e a sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir-lhes a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Que bonito poder ter rezado e proclamado essa palavra com os nossos fundadores no lugar em que ela aconteceu, na sinagoga, na Terra Santa, onde essa palavra aconteceu e onde Jesus pôde proclamar esse rolo do profeta Isaías que diz: O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Essa profecia que se repousa sobre Jesus, repousa sobre cada consagrado. O consagrado é aquele que é ungido para evangelizar. E evangelizar quem? Os pobres. Quem são os pobres do Evangelho? Aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Tanto faz se você é rico ou pobre materialmente. O que é importante é se você é pobre, no sentido de ansiar, de ter anseio, fome e sede da palavra de Deus. E os consagrados são aqueles que são ungidos para evangelizar os pobres. E ao evangelizarmos, olha o que acontece. A proclamação da remissão aos presos, os cegos que recuperam a vista, a restituição da liberdade aos oprimidos, um ano da graça do Senhor. Nossa comunidade, de uma forma muito particular, tem esse carisma de proporcionar que a pessoa vive um ano inteiramente consagrado à palavra de Deus, que é a escola do ano sabático. Várias escolas no mundo, estamos preparando agora a abertura da escola do Canadá, em que damos a possibilidade à pessoa de poder viver um ano consagrado à palavra de Deus, em que ela vai fazer essa experiência de iluminação, de libertação, de encontro do seu mistério mais profundo. E nesse tempo que se aproxima, vamos viver justamente o festival dos jovens, em que tantos jovens podem fazer a experiência de como é bom orientar a sua vida com a palavra de Deus, como é bom orientar a sua vida com aquilo que há de mais essencial, que é o encontro com o Senhor. Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos a passagem da Escritura. É isso que o anúncio do Evangelho deve provocar. A palavra de Deus se encarna em nossas vidas. A palavra de Deus, ela acontece. A palavra em hebraico é dabar, quer dizer, não é só um som, não é só uma fonética, é um acontecimento.
E certamente que na vida dos nossos consagrados nós podemos ser testemunhas disso. O Senhor os chamou, o Senhor os elegeu, mas o Senhor aconteceu nas suas vidas. O Senhor mudou o rumo da vida desses jovens que poderiam ter feito outras coisas das suas vidas, mas se deixaram enamorar da palavra de Deus. Hoje, nesse documento bonito da Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II, diz assim: Cristo está presente na sua igreja, principalmente em todas as ações litúrgicas, está presente no sacramento da missa, tanto na pessoa do ministro, pois quem o oferece agora, através do ministério dos sacerdotes, é aquele mesmo que se ofereceu na cruz, como mais intensamente ainda sob as espécies eucarísticas. Bonito? Cristo está presente no sacerdote, que é figura, que está unido a Cristo na cruz, e Cristo está realmente presente nas espécies eucarísticas. Está presente pela sua virtude nos sacramentos, pois quando alguém batiza, é Cristo quem batiza. Está presente por sua palavra, pois é Ele quem fala quando se lê a Sagrada Escritura na igreja. Está presente na oração e na salmodia da igreja. Ele que prometeu: onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, aí mesmo eu estou. Participando da liturgia terrena, saboreamos antecipadamente a liturgia que se celebra na Cidade Santa, a Jerusalém Celeste. E venerando a memória dos santos, esperamos ter parte na sua companhia. Por isso, o domingo deve ser o dia da alegria, o dia do descanso dos trabalhos, e que nesse dia verdadeiramente proclamemos a glória de nosso Senhor.